Bom dia! Vamos iniciar nossa revisão sobre grandezas físicas. Para medir, comparar, tentar entender como ocorrem as transformações naturais ao reproduzi-las em laboratório, os químicos utilizam uma série de grandezas físicas, como volume, massa, densidade, pressão, temperatura, calor, e nós vamos estudar agora algumas dessas grandezas. Volume. O volume indica o espaço ocupado por um corpo ou objeto. Esse espaço é tridimensional. Portanto, para calcular o volume, precisamos de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Para calcular o volume de uma pequena caixa d'água com as seguintes dimensões, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura e 1 metro de largura, por exemplo, nós vamos precisar multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, eu teria 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que seria igual a 1 metro cúbico. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, adota o Sistema Internacional de Unidades, SI, em suas publicações. No SI, o volume é expresso em metros cúbicos. Em química, como trabalhamos utilizando escalas menores, nós vamos trabalhar com o mililitro e o litro. Lembrando que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Esses são os fatores de conversão. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ou 10 elevado a 3 litros. 1 litro equivale a 1000 ml, ou 10 elevado a 3 ml. 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de ml, ou 10 elevado a 6 ml. Como eu faço para converter metro cúbico em litro? Pego esse valor aqui e multiplico por 1000. Por isso que eu digo que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se eu quiser fazer o contrário, transformar litro em metro cúbico, pego esse valor que está em litro e divido por 1000. Por isso que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Lembra? Para fazer a conversão, eu faço o seguinte: do maior para o menor, eu multiplico. Do menor para o maior, divido. Então, a mesma coisa, se eu quiser transformar litro em ml, multiplico por 1000. Se eu quiser transformar ml em litro, divido por 1000. A mesma coisa para o metro cúbico. Se eu quiser transformar 1 metro cúbico direto para ml, multiplico por 1 milhão. Para fazer o contrário, divido por 1 milhão. Vamos agora para a massa. Toda medida de massa é sempre uma comparação com um padrão escolhido adequadamente. Quando se diz que uma pessoa tem massa igual a 70 quilos, isso significa que, em comparação ao padrão escolhido, o quilograma, a massa dessa pessoa é 70 vezes maior. O quilograma, por sua vez, não é adequado para medir a massa de uma aliança de ouro, por exemplo, ou de um caminhão de carga. Nesses casos, seria mais adequado adotar o padrão gramas para a aliança e tonelada para o caminhão. Em laboratório, os químicos de pequena escala utilizam frequentemente o grama e o miligrama. O Sistema Internacional e a UPAC adotam o quilograma como padrão de medida de massa. Vamos ver aqui os fatores de conversão. Uma tonelada tem 1000 quilos. Então, se eu quiser transformar de tonelada para quilo, eu pego o valor que está em tonelada e multiplico por 1000. Se eu quiser fazer o contrário, transformar quilo para tonelada, eu pego o valor que está em quilo e divido por 1000. Sempre lembra, do maior para o menor,
eu multiplico. Do menor para o maior, eu divido. A mesma coisa, quilo para grama. Se eu quiser transformar de quilo para grama, pego o valor que está em quilo e multiplico por 1000. Grama para quilo, pego o valor que está em grama e divido por 1000. Tonelada para grama. Uma tonelada tem 1 milhão de gramas. Então, para transformar de tonelada para grama, eu multiplico por 1 milhão. De grama para tonelada, divido por 1 milhão. 1 quilo tem 1 milhão de miligramas. Então, se eu quiser transformar 1 quilo em miligramas, multiplico por 1 milhão. Se eu quiser transformar 1 milhão de miligramas em quilo, eu divido por 1000. 1 quilo tem 1 milhão de miligramas. Se eu quiser transformar quilo para miligramas, eu pego o valor que está em quilo e multiplico por 1 milhão. Se eu quiser fazer o contrário, transformar miligramas em quilo, eu pego o valor que está em miligramas e divido por 1000. Peso. O nosso peso é a força com que a Terra nos atrai para a sua superfície. De um modo mais formal, podemos dizer que peso é uma força que aparece nos corpos devido a uma atração gravitacional entre massas. Concluímos, então, que massa e peso são conceitos totalmente diferentes, não podem ser tratados como sinônimos. Todo corpo tem massa, mesmo que esteja isolado no universo, mas só terá peso se estiver próximo a algum outro corpo com massa significativa, que sofre uma atração. A matéria isolada não tem peso. Para calcular o peso, nós utilizamos a fórmula P igual a M vezes G. P é o peso, M é a massa e G é a gravidade. Então, toda vida que a questão pedir para você calcular o peso, ela vai dar a massa e a gravidade. Aí você só vai multiplicar massa vezes a gravidade. Lembrando que a unidade de medida do peso é o Newton. Então, o resultado do peso é dado em newtons. Vamos agora para a densidade. Considerando a atração gravitacional do planeta Terra, você me responderia o que se eu te perguntasse o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na realidade, o peso é o mesmo, pois apresenta a mesma massa. Porém, a massa de 1 quilo de chumbo ocupa um espaço menor que a massa de 1 quilo de algodão. Dizemos que o chumbo é muito denso e o algodão é pouco denso. Para estudar a densidade, a gente vai levar em consideração a relação entre massa e volume. A densidade é a relação entre massa e volume de determinado material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. A expressão matemática da densidade é representada por D igual a M sobre V, ou seja, massa dividida pelo volume. O volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. E embora a massa não varie, com a densidade de um material, depende do volume que ele ocupa. Só podemos especificar um valor de densidade se especificarmos as condições de temperatura e pressão em que esse valor foi determinado. Então, para calcular a densidade, eu divido a massa pelo volume, lembrando que essa fórmula serve para eu calcular tanto a densidade, quanto a massa, quanto o volume. Se eu vou calcular a densidade, divido massa pelo volume. Se eu vou calcular a massa, faço meio pelos extremos. Se eu vou calcular o volume, substituo os dados na questão na fórmula, também faço meio pelos extremos. Densidade. Considerando a atração gravitacional da Terra, responda: o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na realidade, o peso é o mesmo, pois apresenta a mesma massa.
Porém, a massa de 1 kg de chumbo ocupa um volume bem menor do que a massa de 1 kg de algodão. Dizemos então que o chumbo é mais denso que o algodão, ou seja, a massa se concentra em um pequeno volume, no caso do chumbo. No caso do algodão, a massa se espalha em um grande volume. Então, a gente pode dizer que a densidade é a relação entre massa e volume de um determinado material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Para calcular a densidade, nós utilizamos a expressão matemática D igual a M sobre V. D é a densidade, M é a massa e V é o volume. Lembrando que essa fórmula serve também para calcular a massa e o volume. Se eu vou calcular a densidade, divido massa pelo volume. Se eu vou calcular a massa, substituo os dados da questão na fórmula e faço meios pelos extremos. Se eu vou calcular o volume, substituo os dados da questão na fórmula e também faço meio pelos extremos. O volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. E embora a massa não varie, como a densidade de um material depende do volume que ele ocupa, só podemos considerar um valor de densidade se especificarmos as condições de temperatura e pressão em que esse valor foi determinado. Temperatura e calor. A temperatura é uma grandeza física relacionada à energia térmica de um material e não depende da massa. No Brasil, a unidade de temperatura mais utilizada é o grau Celsius. Em química, utiliza-se muito o Kelvin, denominado de temperatura termodinâmica, que é adotada pelo Sistema Internacional de Unidades e pela IUPAC. A variação da temperatura de 1 grau Celsius é igual à variação da temperatura de 1 Kelvin. Os fatores de conversão são esses aqui. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273,15. Isso quer dizer que se eu quero transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, eu pego o valor da temperatura em Celsius e somo mais 273,15. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273,15. Ou seja, se eu quero transformar a temperatura de Kelvin para Celsius, eu pego o valor da temperatura em Kelvin e subtraio menos 273,15. Dessa forma, o resultado estará em Celsius. Calor. O calor é a temperatura térmica em movimento. A energia térmica ela é transferida na forma de calor de um corpo para outro, desde que haja diferença de temperatura entre esses dois corpos. A energia térmica na forma de calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, como mostra aqui a seta. Nunca o contrário, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Quando dois corpos com diferentes temperaturas são colocados em contato, ocorre a transferência na forma de calor, do mais quente para o mais frio, até que os dois tenham atingido a mesma temperatura. Essa temperatura será uma temperatura intermediária a que os dois corpos tinham no início. O calor depende da massa do corpo.